irritabilidade, vontade de chorar, vontade de explodir, vontade de comer chocolate. Quem nunca teve essas oscilações, né? Nós mulheres, quase todas. Pelo menos uma vez na vida você se sentiu um pouquinho assim, meia descompensada. Ou até mesmo histérica, né? Bom, no programa de Bem com a Vida dessa semana eu vou falar de TPM, tensão pré-menstrual. Vocês, mulheres, entendem muito bem do que eu estou falando. E por isso, a gente achou uma pauta muito interessante para a gente estar discutindo, para a gente estar aprendendo algumas dicas com os nossos profissionais da área da saúde. E essa semana eu tenho uma entrevistada maravilhosa. Ela é linda, ela é jovem, ela está no estado de graça, porque ela está grávida. Minha amiga, a Marília. Para falar um pouquinho, ela está grávida, mas hoje eu falei assim, hoje a gente não vai falar sobre gravidez. Na próxima vez, depois que ela ter o nenê, a gente vai falar como é ser mãe. Mas eu convidei, porque eu sei que ela, inclusive a mãe, sofrem muito de TPM. E ela vai falar um pouquinho para a gente dos sintomas, de algumas dicas, né? Como que você lida com isso. Primeiramente, queria agradecer você novamente, né, no programa. Você teve uma vez e a gente conversou sobre o sol, né, os raios solares, e foi super, o pessoal ficou super feliz com as dicas. E essa semana eu quero que você conte primeiro dessa barriga linda. Quantos meses você já está, Amar? 8 meses, eu entro amanhã no 8º mês. Nossa, já tá aí, já tá vindo, né? É menino ou menino? É um menino. Um meninão, que delícia. Já tem o nome. Tem, o Bento vem aí em maio, né? Se ele conseguir esperar, é até maio. Mar, vamos falar um pouquinho de TPM. Você sempre sofreu muito, né? E hoje a gente estava conversando com algumas mulheres também que sofrem de TPM. Aquela coisa, né? A mulher, ela já nasce com a cabeça. Eu falo que o cérebro da mulher, ela já está envolto num recipiente de hormônio, né? A gente tem alterações. Num dia a gente consegue sentir tudo, né? Como é você hoje? Não hoje, né? Como sempre foi, né? Até me falavam que quando eu engravidasse, nossa, eu ia ver que se eu tinha TPM, quando ficasse grávida ia ser um terror, porque eu ia ficar super sensível. Gente, tá sendo uma maravilha, não tem nada, minha TPM é muito pior. Assim, eu tenho, né, muita vontade de comer chocolate, mas não é doce, é chocolate. E aí tem meses que eu fico muito sensível, eu choro pra tudo, tipo, você pode fazer esse favor pra mim? Por quê? Nossa, mas ele falou assim comigo, o marido é sempre o que mais sofre, né? O marido, a mãe, a irmã, as pessoas que estão mais próximas da gente. E aí tem meses que eu fico muito irritada, que tipo assim, depois que eu falei aquilo, eu falo, gente, sabe quando nem você se aguenta? Tem meses que eu me sinto assim. E muitas mulheres, né, se identificaram com a Marília, mas nem todas sabem o que acontece com o nosso corpo, por que a gente fica nesse estado. Então, por isso a gente convidou o Dr. Ivan Moreira, que é endócrino, para falar um pouquinho sobre os hormônios e o porquê que a gente fica nesse estado. Vamos conferir. A tensão pré-menstrual é um conjunto de sintomas que algumas mulheres sentem, principalmente nos dias que antecedem a menstruação. Não são todas as mulheres que têm esse tipo de sintoma, mas hoje em dia é uma coisa que as pessoas no dia a dia acabam se queixando bastante. Algumas pessoas sentem mais, algumas mulheres sentem menos. Em geral, o que as pessoas mais reclamam são de irritabilidade, humor mais instável, uma hora mais animada, uma hora mais triste, mais chateada, às vezes com um choro mais fácil. Além dessa alteração de humor, o que também pode acontecer é um certo aumento do volume das mamas, que fica um pouco mais desconfortável para poder movimentar, e mesmo um certo aumento do abdômen, da barriga. Em algumas pessoas, além disso, ainda pode acontecer de o intestino começar a funcionar um pouco diferente, um pouco pior, o intestino prender um pouco próximo daqueles dias. Em geral, essas mudanças acontecem pelas oscilações que os hormônios vão acontecendo nessa fase do ciclo menstrual. Para lembrar, as mulheres têm ciclos menstruais que, como regra, giram em torno de 28 dias, onde nas primeiras 2 semanas ela produz um determinado tipo de hormônio, no meio do ciclo ela vai ovular, se deixando biologicamente pronta para ficar fértil, e durante os últimos 10, 14 dias
ela vai esperar a fertilização, caso isso venha a acontecer. Caso não aconteça, o próprio organismo já faz com que os hormônios caiam para começar um novo ciclo e depois dessa queda dos hormônios, a mulher vai ter o fluxo menstrual, a menstruação. Uma vez que conclui a menstruação, esse ciclo começa novamente. E nesse período onde existe, nos últimos dias do ciclo, por volta de 23, 24, 25 dias do ciclo menstrual da mulher, existe uma queda importante dos hormônios. E algumas mulheres sentem muito esses sintomas. Algumas precisam, digamos assim, comer algumas coisas a mais. Algumas referem que quando comem algum tipo de doce ou algum alimento mais adoçado ou mais específico, se sentem um pouco melhor, um pouco mais tranquilos, um pouco mais calmas. E ainda, além dessa questão alimentar, tem toda a questão emocional, que muitas vezes pode ter um impacto na vida da mulher, em termos de rendimento no trabalho, disposição para o trabalho, às vezes o humor numa apresentação, eu estou mais confiante, eu estou mais insegura. Isso às vezes pode trazer algum tipo de desconforto para a mulher. Quando existe uma situação onde esse desconforto, tanto emocional quanto físico, é muito importante, limita muito, traz muito prejuízo para a mulher, a gente em geral usa algum tipo de medicação para fazer com que esses sintomas não sejam tão desconfortáveis. Para que, digamos assim, socialmente falando, a mulher consiga administrar um pouco de mudança, mas não sofrer tanto quando a mudança é muito grande. Então, em situações mais desconfortáveis, a gente usa algum tipo de medicação. E fica uma dica que o exercício físico regular, ele diminui o sintoma de TPM, ele diminui essa necessidade de ter que comer doce, chocolate, alimento mais adoçado. Então, o exercício físico também para os sintomas de TPM são importantes para que diminuam os sintomas e mesmo que tenham, a intensidade não é a mesma. E um fator muito importante na TPM que a gente tem que ficar em alerta é com a alimentação, porque às vezes ela ajuda e às vezes ela piora, né? Você conseguiu sentir algum alimento que te melhorasse ou alguma coisa que te fizesse ficar assim pior? Eu nunca fui atrás, Gra, pra ser bem sincera, eu nunca fui atrás disso. Mas eu comi o chocolate, nem sei se o efeito é bom ou é ruim, mas eu comi o chocolate porque assim matava pelo menos minha vontade e eu ficava mais calminha. Uhum. Então o desejo de comer o açúcar, no seu caso o chocolate, era o que mais aguçava? Era. Isso. E você não é a única. Várias mulheres também, na fase da TPM, buscam não só o chocolate, mas também o açúcar. E agora, né, a nossa nutricionista Milena, ela vai explicar de alguns alimentos que podem até ajudar. E vamos ver se realmente o chocolate, ele ajuda ou piora. A TPM é uma condição que acontece em muitas mulheres nesse período pré-menstrual. E realmente ocorrem algumas alterações, principalmente comportamentais, muito relacionadas à ansiedade, a aumento da vontade de chorar, aumento da vontade de comer doce. É o que a maioria das mulheres relata quando está nessa fase de TPM. Esses sintomas podem ser brandos e podem realmente ser muito fortes. E o importante é que a TPM não seja encarada só como uma condição que pode ter algum benefício no tratamento nesse período menstrual só. Você pode ir tomando algumas atitudes na sua alimentação ao longo da sua vida para poder reduzir, amenizar ou até simplesmente que esses sintomas não apareçam. Então, não é só pensar em tomar um remedinho para controlar, mesmo porque isso dificilmente acontece, mas ter atitudes onde você pode, ao longo do tempo, ir controlando essa TPM. Embora o açúcar seja o que as mulheres mais querem, ele tem um efeito bastante prejudicial. Então, ele só piora a TPM. Então, comer doce nessa fase realmente é muito ruim. A vitamina E é uma vitamina que é muito importante para controlar esse processo e a vitamina E está presente nos óleos. Então as castanhas, as nozes, o abacate é muito rico em vitamina E, são alimentos que são importantes para serem colocados na alimentação quando a gente pensa num tratamento para TPM. O magnésio também é um alimento um nutriente muito importante e ele está presente nos alimentos verdes escuros principalmente.
Então, sempre consumir os vegetais verdes escuros na forma crua, para que esse nutriente esteja muito disponível, né? Não tenha nenhuma perda na cocção ou no tipo de preparo. Então, na forma de sucos ou de saladas, sempre inclua uma folha verde escura diariamente. E existe um alimento que é um pouco controverso, que é a soja. A soja é muito conhecida por ser um alimento que tem uma composição parecida com o hormônio feminino, mas para o tratamento da TPM e até da menopausa, é importante que essa soja seja fermentada ou coagulada. Então, as melhores maneiras de estar consumindo é na forma de missô, que é uma pasta de soja que pode ser utilizada para temperos ou para fazer caldos, o tofu, que é o queijo de soja, e até o shoyu. Tenha preocupação de comprar um shoyu sem glutamato monossódico. Existem algumas marcas no mercado que têm essa característica. E passe a introduzir esses alimentos com mais frequência na sua alimentação, não só na época pré-menstrual, mas no seu dia a dia. Procure incluir todos esses alimentos que eu falei, que com certeza a sua TPM vai ficar muito mais amena quando chegar na época de menstruar. Além de vários sintomas, tem um que também atrapalha e irrita mais ainda a gente, né? Que é a pele. Nessa época do mês, né? Que os hormônios eles ficam mais aflorados, você acaba estimulando mais a oleosidade. Você teve problema com isso, Má? Sim. Sempre que eu tava de TPM, um dos primeiros sintomas que eu já sabia, assim, né? Eu tomava anticoncepcional e tal, mas eu já sabia que, estourou uma coisinha aqui, uma aqui. Não era muito, era coisa, assim, era uma ou duas que aparecia, mas aparecia. Mas tem mulher que sofre muito nesse período. Tipo, ela fica uma semana péssima, com a cara toda empipocada, e as outras 3, aí elas vão melhorando. Bom, vamos ver o porquê e vamos ver se isso tem solução. O nosso doutor, né? Ele é professor, está estreando no programa, ele é professor de dermatologia estética em São Paulo. Vamos ver. Gente, TPM não é uma coisa de fácil não, viu? Mulher tem 1001 facetas e também na parte da pele a TPM afeta. Tenho certeza que todas vocês já ouviram falar das questões das espinhas que começam a aparecer, e quando começa a aparecer uma ou outra, independente da idade, você já sabe que está chegando nesse momento. A TPM afeta a questão da pele, na questão das espinhas, principalmente da acne, pela alteração hormonal que atinge a pele. Ela faz principalmente com que aumente os hormônios masculinos e faz com que haja uma produção aumentada também da parte de oleosidade da pele. E não é só isso não, tem essa parte também da questão da ansiedade, do nervosismo, e mulher gosta de correr para onde? Chocolate, todas essas coisas que também facilitam o aumento do aparecimento da acne. Outra coisa que incomoda muito mulher, não só numa questão de pele, mas uma questão muitas vezes corporal, isso vai ser falado também, é a questão do aumento da retenção de água. A mulher incha, a mulher fica desconfortável, sapato, roupa, e muitas vezes uma das coisas que é bem indicada para essa questão é procurar fazer uma drenagem, uma semana antes, mais ou menos, daquele período que você sabe que talvez seja o primeiro dia da tua menstruação. Se fizer umas 2 sessões, 3 sessões nessa semana anterior, isso costuma aliviar bem esses sintomas. Com relação à acne, aqueles cuidados de sempre. Evitar banhos quentes muito demorados, porque isso aumenta a oleosidade da pele, principalmente do rosto. Evitar comidas muito oleosas e procurar usar aqueles produtos que costumam ajudar no controle dessa produção de sebo, né? Sabonetes específicos, alguns produtos adstringentes, isso tudo ajuda e muito nesse período difícil que acontece com toda mulher. É claro que uma qualidade de vida ajuda a amenizar esses efeitos, né? Atividade física, uma alimentação adequada, mas às vezes tem algumas pessoas que têm os sintomas muito agudos, né? Então precisam de alguma ajudinha, de uma ajuda fitoterápica, de uma vitamina para dar uma segurada. Você chegou a esse ponto de ter que tomar algum medicamento para estar controlando? Teve uma época que eu tomei um floral, mas não só pela TPM, assim, também talvez algum estresse do dia a dia, mas eu nunca fui para uma medicação um pouco mais pesada, nem sei se é essa a palavra.
Não, mas então, a gente perguntou para a farmacêutica da Rede Drogal, a Cris, para explicar para a gente um pouquinho se existe alguma coisa que pode auxiliar nesses sintomas da TPM. A tensão pré-menstrual, conhecida como TPM, é um mal que acomete a maior quantidade de mulheres. Muitas pessoas sofrem deste mal por conta da alteração hormonal que ocorre no período pré-menstrual. Para evitar que essa tensão pré-menstrual seja alta, é importante ter alguns hábitos no dia a dia que fazem com que diminua essa tensão, como, por exemplo, atividades físicas. Hidroginástica, caminhada, atividade física faz com que o organismo não retenha tanto líquido e assim os níveis hormonais se tornam menos alterados, fazendo com que a tensão pré-menstrual seja menor. Outra dica importante é escolher alimentos que não causem retenção de líquido e também não causem prisão de ventre. É muito importante alimentos que não prendam o intestino, que também não causam irritabilidade. Essas opções são importantes para fazer com que os níveis hormonais não se alterem e os sintomas da tensão pré-menstrual sejam amenizadas. Nós sabemos, né, que os sintomas da TPM são físicos, são causados pelos hormônios, mas a gente conversou com a psicóloga e ela vai até ensinar algumas dicas, mas ela falou que a gente tem que buscar a qualidade de vida e tentar sempre estar com um foco bacana, estar de bem com a vida, para que de repente você está naquele dia trabalhando num lugar que você não gosta, de mau humor, e ainda você está de TPM, você imagina o estrago que acontece, né? Eu acho que eu tinha mais também, minha TPM era mais grave quando eu era mais adolescente, sabe? Mais imatura, mais que não tava nem aí, né? Aí a gente acaba falando que não deve, quando viu, meu Deus. Hoje eu acredito que melhorou muito minha TPM por isso. Que eu me controlo mais, sabe? Eu tenho mais o domínio próprio, assim. Isso é ótimo, né? Então, assim, eu já sei que eu tô na TPM, eu falo, dou aquela respirada, né? Às vezes conto até 10, até 1000. Então, a Edamisa, nossa psicóloga, ela vai dar algumas dicas para a gente controlar essas horas de irritabilidade. As alterações hormonais na mulher são contínuas ao longo do mês. Essas alterações hormonais, elas acarretam sintomas físicos e emocionais, psicológicos, tais como irritabilidade, ansiedade, uma certa sensação de depressão e tristeza, uma vontade de brigar inesperadamente, né? Picos de agressividade, diminuição da libido, oscilação e alteração de fome ou perda de apetite, né? São situações, são sensações muito desagradáveis da gente estar vivendo. Então, é importante que a gente entenda que tudo isso é fisiológico, isso não é frescura, tá? Isso a partir de uma oscilação hormonal, a pessoa passa a ter uma oscilação emocional. Agora, já que a gente sabe que existe essa oscilação, o que a gente pode fazer para atenuar, para minimizar essa experiência desagradável, tanto para a gente quanto para os outros que convivem com a gente, né? A gente precisa estar se cuidando o mês inteiro, a gente fazendo atividades físicas prazerosas, buscando uma alimentação adequada e buscando uma vida rica em interesses, para que a gente possa relativizar esse momento da pré-menstruação, né? Então, se eu tenho uma vida, por exemplo, muito chata, ou eu não faço o que eu gosto, eu não convivo com pessoas que eu gosto, quando chega esse momento, vai ser muito pesado para mim. Agora, se eu tenho uma vida que eu vou buscando interesses outros, que eu vou buscando novas perspectivas, que eu vou buscando novos propósitos, relativamente, proporcionalmente, isso fica menor. Eu não quero dizer com isso que a gente não deva buscar saídas para esse momento. Pelo contrário, a gente tem que ir além das nossas crenças limitantes. Essa peculiaridade, né, não é uma determinação que a mulher tenha que passar por um sofrimento.
né? Se está acontecendo, busquem ajuda, busquem profissionais, busquem pessoas que possam estar contribuindo para que sua qualidade de vida seja uma qualidade mais leve do que tem sido. Então, acho que a coisa mais importante para a gente poder fazer um resumo é entender que não é frescura, e sim faz parte da fisiologia, e que existem saídas, e que cada uma de nós pode buscar as saídas com outros profissionais e com pessoas, e conversando com pessoas também que estão ao nosso redor. Então, resumindo tudo, a gente percebeu. Não tem como fugir dela, né? Mas tem como você controlar. Com qualidade de vida, uma alimentação saudável, atividade física, tentar se manter mais equilibrado, né? Deixar os hormônios quietinhos, né? Agora, uma curiosidade, Marília. Você lembra de alguma situação, algum fato na sua vida que você surtou, ficou histérica por conta disso? Lembro. Uma vez eu tava, assim, juntou TPM com a vontade de casar, porque a gente falava em casar. Vontade de casar. Eu, né, já namorava o Marcinho, a gente conversava sobre casamento, mas ele não me pedia logo em casamento, e eu comecei a ficar, gente, tem uma época que a mulher, ela fica assim, ela quer muito casar, então, homens, não deixem chegar nesse ponto, peçam logo em casamento, sabe? E aí, a gente tava no carro, indo viajar, assim, e eu comecei a falar. Aí ele dirigindo assim, ele fez assim, eu tive um surto. Aí eu falava assim, você não vai falar nada? E ele assim, eu nem sei o que eu te falo, porque nem o que aconteceu, né? Tipo, louca, né? Gente, quando ele falou isso, eu ficava quieta, assim, não dei o braço a torcer. Mas eu ficava assim no meu pensamento, meu Deus, eu surtei, tipo, eu tô louca, o que eu tô fazendo, sabe? Esse dia eu surtei. Mas né, assim, foi um sintoma de TPM com uma mistura, assim, de né, vontade muitos hormônios. De casar. E ele acabou tomando, coitado. Mas hoje eu já pedi perdão, já pedi desculpas. Isso é bacana para vocês homens que estão assistindo a gente. De repente, a sua mulher tem isso. E muita gente a gente ouve falar, é frescura de mulher, né? Mas não é não, gente. A gente é dirigida pelos hormônios. Então, a gente consegue, em 24 horas, passar por todos, né? Pela calma, pelo sentimento, pela irritabilidade. Então, as pessoas, os homens que estão do nosso lado, vão ter que fazer um esforço, porque com certeza tem uma mãe que teve, tem as irmãs que têm e as mulheres que estão do lado. Então a gente pede para vocês, homens que estão assistindo a gente, tenham paciência. E nessa hora é melhor realmente ficar quietinho, só sorrir e concorda. Depois, quando passar, a gente volta a conversar, né, Má? Bom, Má, eu tenho um presentinho da Lourenço Alimentos. São produtos, né? Agora você casadinha de nova, olha, você vai fazer bonito, tá? A King Mix lançou esses produtos aqui. É uma mistura que você tem de pão, essa aqui de bolo de baunilha, massa de pizza, tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar. São produtos super saudáveis, tá? Muito fácil de fazer, que eu tenho certeza que você vai tirar de letra e vai ficar bonita aí pro maridão, aquele bolo fofo, gostoso e saudável, que hoje em dia a gente busca muito a qualidade de vida, né? Então tá aí um presente da Lourenço, espero que você goste. E vocês que estão assistindo a gente, se perdeu ou pegou no meio, você pode rever. Durante as reprises, né, no nosso programa, tem também as redes sociais, tá? Tem Facebook, tem Instagram e tem o nosso canal no YouTube, onde você pode rever todos os temas desde o início do programa, tá? É só entrar lá, De Bem com a Vida Piracicaba, e você vai ter todas as informações, tá? Então eu queria agradecer você, Marília, sempre fofa com a gente, e a gente vai estar aqui torcendo, esperando esse nenenzão nascer, que corra tudo bem, e depois que você estiver já com o neném, adaptada, que é uma fase de adaptação, a gente sabe, eu gostaria muito que você dividisse com a gente essa experiência com a maternidade, né? Você é uma menina jovem, e eu tenho certeza que vai tirar de letra. Tomara. Obrigada pelo convite. Adorei estar mais uma vez aqui.
Gente, um beijo pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Tem alguma dúvida, tem alguma sugestão? Entra lá nas mensagens das redes sociais e manda pra gente, que a gente vai correr atrás com os nossos profissionais, tirar suas dúvidas para que você tenha uma qualidade de vida e viva sempre de bem com a vida. Olá, meu nome é Fernanda Gomes de Moraes, sou educadora física, especialista em gestão de qualidade de vida e nutrição, e hoje eu vim na Rede Drogal conhecer o Momento Saúde. Oi Cris, tudo bem? Hoje eu vim cuidar da minha saúde. Que legal que você veio passar pelo Momento Saúde, Fer. É muito importante prevenir também. O Momento Saúde Drogal, ele é um novo modelo de acompanhamento às doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol, controle de peso e tem também o parar de fumar. Mas nem sempre tem que ter uma doença pré-existente para passar por um acompanhamento com os nossos farmacêuticos. É muito importante a gente também prevenir a saúde, assim como você está fazendo. Você, como uma profissional da área da saúde, mais ainda demonstra essa preocupação e esse cuidado, mesmo tendo todos esses conhecimentos. Vamos começar os testes? Aqui estão todos os seus resultados. Como você pode ver, a sua pressão ela deu levemente alta. Normal pelo seu relato, onde você hoje pela manhã, fez uso de produtos que acabam gerando aí esse aumento, que é o caso do termogênico. Então, é natural o termogênico trazer um aumento da pressão arterial. É baixo, mas está dentro por conta disso. Ao longo do dia vai diminuindo porque o termogênico vai sendo eliminado. Hoje de manhã você fez atividade física intensa, então é natural como você fez no relato, tá? Então não é nada para você se preocupar. Fê, então você está levando aqui todos os seus resultados de hoje, você pode guardar e quando você for passar com o seu médico, para ele também fazer o acompanhamento e verificar todos os seus resultados. Parabéns, o seu resultado foi excelente. Obrigada.